Amém. Graças a Deus. Animados para ouvir a palavra de Deus? É muito importante essa expectativa no coração para receber o que o Senhor tem para nós nessa noite. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 8. Vamos ler o versículo 22 ao versículo 25. O que nós vamos... Essa foi uma passagem muito, mas muito conhecida, eu sei. Eu nunca preguei ela na igreja, embora já tenha citado ela várias vezes. Na escola de vida nós já estudamos esse texto de forma profunda. Só que lá a temática é outra, lá o objetivo é mais uma aula, a didática é diferente. Aqui nós vamos falar numa outra ótica. Mas por mais que esse texto pareça ser muito conhecido, por mais que ele pareça ser simples até, tem muitas verdades aqui importantes para a gente. O tema da mensagem tem... Eles alteraram, a Cristina alterou o tema. Cristina, ela botou assim, ó, o que fazer na tempestade? Eu dei o nome, ela, não, esse nome tá ruim. Aí falou esse nome, falou o nome lá. Eu falei, esse tá melhor. Estão vendo? O que fazer na tempestade? Muito bom, eu gostei desse. Tem que alterar aqui, vou nem falar o meu não, para não... O que fazer na tempestade? Eu tenho uma outra mensagem, tenho duas mensagens, a outra boa pra caramba também, que eu vou pregar num domingo desse qualquer, que eu vou focar na tempestade. A gente vai falar das diversas tempestades que nós enfrentamos. Algumas malignas, outras o próprio Deus coloca a tempestade, outras são tempestades naturais, né? Choveu, aqueceu muito, evaporou a água, choveu, natural. Eu vou estar batendo nessa tecla da tempestade em si. Nós temos, por exemplo, a tempestade lá de Jonas. A Bíblia fala assim, ó, Deus mandou Jonas ir para Nínive, e Jonas foi para Tarsis. Aí a Bíblia fala assim, e Deus mandou uma tempestade. Então a tempestade foi de Deus. Naquela tempestade, meu irmão, não adianta orar, não adianta repreender, em nome de Jesus, acalma-te, mar. Quero ver quem tem peito para mandar a tempestade de Deus acalmar. Aquela tempestade ali é só com arrependimento, é só com obediência, mas isso é uma outra mensagem. Essa de hoje eu não vou focar na tempestade, eu vou focar na nossa atitude. A gente vai pegar lições de como devemos nos portar diante dela, tá? Então esse é o foco. Por isso que eu botei, a Cristina, o que fazer na tempestade. Vamos lá, Lucas 8, 22 a 25. E aconteceu que... Ali está certo dia, né? Aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes, passemos para o outro lado do lago. Vou ler aqui com vocês. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Ele, Jesus, né? Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este que até o vento e as águas dá ordem? E eles lhes obedecem. A gente conhece esse texto, só que o nosso foco normalmente está nessa última frase aí, quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? O foco dessa mensagem, eu já ouvi várias mensagens sobre esse texto. A gente foca muito nisso. Caramba, se Jesus estiver no barco, meu irmão, a tempestade vai passar. Não é mentira, não. A tempestade passou. Ou então a gente fala, Jesus, ele é poderoso para repreender. Então, se você tiver com problema, faça como os discípulos. Chama Jesus. Jesus, me socorre. Porque se você chamar Jesus, Jesus vai repreender o vento. Normalmente é aí que fica o foco, o tema do texto. Só que isso, por um lado, é pouco
perto da profundeza que está aqui, que nós vamos ver hoje. E por outro lado, a gente fica procurando às vezes coisas onde não tem. O texto começa assim na minha versão, ó. E aconteceu que, na versão ali estava, certo dia aconteceu. Você entende que as coisas acontecem? Você consegue perceber isso? Que o texto ele não está dizendo que, ele só fala assim, ó, aconteceu. Jesus, ele simplesmente estava em um lugar, queria ir para o outro. Para ele não ir a nado, como é que ele foi? De barco, ele com seus discípulos. Enquanto ele estava no meio da travessia, a Bíblia diz que aconteceu. Jesus, tem gente que fala, aquilo aconteceu para que Jesus pudesse mostrar o seu poder. Aí tem gente que chega ao ponto de dizer, Jesus estava dormindo para que o poder fosse maior, porque ia acordar ele ia levantar, repreender o vento, e como se Jesus quisesse ficar mostrando alguma coisa para os discípulos dele, como se... Então tem muita coisa legal aí, que você vai gostar. Eu, pelo menos, gostei muito. Então vamos um pouquinho mais detalhado agora. Vimos que coisas acontecem, vimos que problemas surgem, e não é porque você é crente, porque você é filho de Deus, que você vai estar isento de ter tempestades, de vendaval. Isso não te isenta. Você entende que Jesus não tinha pecado nenhum, que Jesus estava no centro da vontade de Deus, que Jesus estava fazendo o que ele deveria fazer, e no entanto aconteceu uma tempestade na vida dele? Que se você fizer uma viagem e não calibrar os pneus, você corre o risco de no meio do caminho teu pneu furar, isso acontece, sabia? Sabia que se você ficar andando sem blusa no meio da friagem, você pode pegar um resfriado? As coisas acontecem, mesmo você sendo crente, e não foi diferente com Jesus. As coisas aconteceram com ele. A questão não é se as coisas acontecem ou não. A questão é, como que eu vou me portar quando essas coisas acontecerem? O próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições. Ele não falou que talvez vocês terão aflição. O profeta Isaías, eu acho muito legal esse texto, que ele fala assim, ó, quando passares pelas águas, não te você não vai afundar. Quando passares pelo fogo, não te queimará. Eu acho muito legal que ele usa o quando. Quando dá a ideia de tempo. Ou seja, vai chegar uma hora que você vai passar. Ele não usa, ó, se você passar pela água, se você passar pelo fogo, aí sim, daria a ideia de condicional, né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas se por acaso você passar, ele vai te guardar. Ele não diz isso, ele diz, ó, quando você passar. Ou seja, se tem uma coisa certa nessa vida, que você vai passar pelas águas, vai passar pelo fogo, vai ter aflição. Inclusive você pode até, quando acordar de manhã, reivindicar isso de Deus como uma promessa. Você pode falar, Senhor, eu quero passar pelo fogo hoje. Senhor, minha cota de aflição tem que chegar hoje, eu quero ser afligido, porque é uma promessa. Ninguém pede isso, né? Ninguém pede, eu também não peço não. Eu peço, Senhor, me livra do mal. Senhor, me guarda. Mas a verdade é que se você tem uma garantia nessa vida, que você vai passar. E isso não quer dizer que você não está no centro da vontade de Deus, entenda isso. Não quer dizer que você está em pecado. Às vezes você está fazendo alguma coisa, às vezes tua firma está prestes a falir. O que eu fiz de errado, Deus? Aí vai querer se lamentar. O que está acontecendo? Coisas acontecem. A questão é, quando as coisas acontecerem, não se elas acontecerem, mas quando elas acontecer, elas não vão te submergir, elas não vão te queimar. Você vai vencer o mundo porque Cristo venceu. Essa é a ideia, mas vamos continuar. No versículo 23, a minha versão fala que correndo eles, os discípulos, você entende que se os discípulos estavam correndo algum risco, Jesus também estava? Isso é claro para você? Por que isso é claro? Porque Jesus estava onde? No mesmo barco. Se o barco afunda, ia afundar só para os discípulos, e a cama de Jesus ia ficar flutuando na água? Se o barco afunda, afunda para todo mundo. Correndo eles o perigo de sossobrar. A minha versão fala assim. Sossobrar, em outras versões, é naufragar.
E ali fala correr perigo, aquela versão que nós lemos ali. Em outras, naufragar nada mais é do que morrer afogado. Então o risco que eles estavam correndo naquela tempestade era de morrer afogado. Só que a tradução romântica da Bíblia, a gente lê, né, como, e veio uma grande tempestade, e soprou, e eles estavam quase que correndo risco. A gente lê assim bonito, mas ali era um desespero danado. Quando os discípulos vão socorrer Jesus, não era, oh, bom mestre, igual eu acordo da vida, num beijinho, filho, acorda. Senhor, acorda, era desespero, o negócio balançando, a gente vai morrer, era desesperador a situação ali em que eles passavam. Então esse era o risco que eles corriam, essa era a gravidade da situação. Mesmo Jesus estando no mesmo barco que eles corriam o mesmo risco. Mesmo Jesus estando contigo, mesmo Deus estando contigo, mesmo você sendo crente, mesmo você estando orando, jejuando, as tempestades vão vir. É importante que você saiba disso, porque às vezes o crente ele se ilude, achando que é só maravilha. O pastor Natão falava, deitado em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Como se o crente fosse isso. Deitado ao berço esplêndido, só maravilha. Não, nós vamos ter essas dificuldades. Agora, temos que saber nos portar diante dela. E é isso que nós vamos aprender aqui. Amém? Então vamos lá, continuando. Vamos lá para o versículo, ainda no versículo 23, mas um pouco mais para frente. Nós temos, na verdade, nós temos diversos exemplos aqui, até bíblicos, né? Quando Jesus fala lá, deixa eu voltar um pouquinho nisso, quando ele fala lá em João 16:33, para quem quiser deixar registrado, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, eu poderia dizer, no mundo tereis tempestades, mas tendes bom ânimo. Jesus não está dizendo para você ficar feliz e alegre quando as coisas estão boas, não. Isso é fácil. Ele está dizendo, ó, fique alegre, ter bom ânimo é ficar alegre. Tenha bom ânimo, fique alegre quando você tiver aflição. Isso é difícil, gente, mas é possível. A gente tem exemplo de Paulo e Silas, preso, depois de tomar-lhe um monte de chicotada. Paulo se orgulhava, é engraçado. O costume era 40 chicotadas. Tem nada a ver com a mensagem isso, não sei porque eu estou falando, mas eu vou falar. O costume era 40 chicotadas. Só que quem era cidadão romano não levava 40, levava 40 menos 1, 39. Eu fico olhando aquilo e fico pensando, Paulo ficava feliz, porque ele era cidadão romano, reivindicava o direito dele para tomar 39 e não tomar 40. E a chicotada era a chicotada, que o negócio ficava agarrado nas costas. Mas há quem diga, historiadores, né, dessa época aí, eu nunca tomei a chicotada para saber, mas os historiadores dizem que as últimas são as piores. As primeiras você ainda tem energia para aguentar. Quando vai chegando na 35, na 36, é quando você já não... Está desesperador. Então, quando 39 não tem a última, que é a pior de todas, dizem que é um alívio muito grande para eles. Mas, enfim... Eu estou falando isso aqui porque depois de chicotada, meia-noite, eu fico pensando, será que Paulo e Silas, eles ficaram acordados? A cadeia de hoje já é difícil, mas daquela época, na pedra, no frio, acorrentado, não estavam dormindo. Será que é porque estavam felizes? Estavam felizes, mas não dormia por que será? Com as costas toda alanhada, com frio danado, um monte de bicho, mosquitinho voando. Acho que mesmo se ele quisesse dormir, não tem jeito, não tem posição, não tem... Então eles estavam ali. A Bíblia diz que eles regozijavam no Senhor e cantavam. Eles entenderam o que Jesus quis dizer, no mundo tereis aflições. Tá, no mundo vão tomar chicotada, mas tendes bom ânimo, fique alegre com as chicotadas. Caramba, que negócio maluco. Eu venci o mundo. Então, se alegrar no Senhor é se alegrar em meio a tempestades. Mas vamos lá, senão a gente não anda, né? Deixa eu ver. Ih, tem tempo. 23 que eu falei. A gente tem exemplo não só de Paulo e Silas, Jeremias, Estevão, Davi, o próprio Senhor Jesus, né? O próprio Jesus, quando ele ora assim, gente, ó, Pai, perdoa. É porque eu lembro das coisas, eu não consigo não falar. Mas lembra da oração de Jesus depois de tomar as 40? Jesus não era romano, não, ele tomou as 40. Se ele fosse romano, ele, só 39, mas ele tomou as 40. Carregar a própria cruz, não aguentava ficar em pé, ele caiu, teve
receber ajuda. Imagina depois de tudo isso, um camarada olhar para todo mundo que está, crucifica, crucifica, e falar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele perdeu um tempo para se preocupar. Jesus, ele se preocupou em meio àquela situação de interceder por eles. Ele mal aguentava ficar em pé naquela cruz. Ele se preocupou em interceder pelo povo. Para uma pessoa conseguir fazer isso, ela tem que estar muito em paz. Ela tem que estar de bom ânimo. Ela tem que estar, embora tenha sofrido, tem que estar muito tranquila. Porque se não tivesse, se estivesse angustiada com as aflições, a oração não seria assim. A oração seria: Deus, pesa a mão sobre eles. A oração seria essa. Deus, tu és Deus de justiça. Cuidado para não pesar a mão sobre você. Essa é a verdade. Esse tipo de oração, ele vai ver, Senhor, ela vai ver. Não quis me ajudar agora, mas lá na frente vai ver a minha vitória. Com sabor de açúcar. Tá, não vou plagiar, não. Esse tipo de oração Deus não ouve, não, gente. Não fique achando que Jesus, ele veio para servir de modelo, de exemplo. Você entende isso? Que Jesus veio para servir de exemplo. Jesus ficou 3 anos e meio fazendo um curso intensivo com os discípulos, para que os discípulos olhassem para ele e falassem: essa é a postura. É assim que nós temos que ser. Breve ele não estará mais aqui conosco, ele vai para o céu, e nós temos que dar continuidade a isso. Então Jesus, ele veio para isso. Por isso ele fala: ó, vocês vão fazer obras que eu fiz e ainda maiores. Vocês vão ter mais tempo, terão o Espírito Santo para estar ajudando a vocês como está me ajudando. Vocês vão fazer, vocês vão dar continuidade. Tanto é que eles deram. Da mesma forma que Jesus ressuscitou, os discípulos ressuscitaram pessoas, curaram. Eles deram continuidade, nós damos continuidade também hoje como igreja do Senhor. Continua. O modelo é Ele, é para Ele que a gente olha. Beleza, mas vamos lá. 8:23. Enquanto navegavam... a segunda parte aí do versículo, né? Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. Gente, por que Jesus adormeceu? Não tem resposta, porque a Bíblia não fala porque ele adormeceu, mas por que você adormece? Está cansado com sono, né? Eu, normalmente, né? Eu adormeço depois de um dia de labuta, em defesa do território nacional, né? Depois de trabalhar o dia inteiro, depois de tomar conta do molequinho, que é mais difícil. Defender a nação é mais fácil do que tomar conta de um moleque de 2 anos. Ele é mais difícil. Depois lá de um dia inteiro, eu fico esperando ele dormir para ver um filme, sabia? Não dá, com ele não dá. É pior, eu fico na expectativa: se amanhã eu não tiver que acordar cedo para trabalhar, eu vou esperar. Aí ele vai dormir, ele dorme 10, 10:30. Dormiu 10:30 aí, tudo meu. Aí bota o canal onde que eu quiser, que só fica da hora que ele acorda, de 10 até 10:30 é Discovery Kids. Aí a partir dali, ó, agora é minha, bota onde eu quiser. Aí é a hora que eu dou aquela relaxada. Mas Jesus, ele simplesmente estava cansado, gente. Ele falou: eu tenho que ir daqui até lá. Vai demorar um tempo até atravessar. Enquanto não atravessa, eu vou descansar, vou dormir. Simplesmente isso. Ele não quis dar lição nenhuma, não quis nada, estar cansado e foi dormir. Amém? Profunda essa revelação, né? Por que Jesus foi dormir? Porque estava com sono, nada mais. A Bíblia é simples demais. É porque a gente não entende, na verdade, a gente não entende que Jesus, enquanto estava aqui, eu não vou falar disso, impossível, eu não tenho tempo para isso, mas vou fazer propaganda da minha mensagem. Foram 3 mensagens chamado Preço da Nova Aliança. Você vai encontrar lá no site, no aplicativo da igreja ou no YouTube. Leiam a parte 2. Na parte 2 eu só falo sobre a humanidade de Jesus. Aí tu vai entender bem. Mas quando a gente compreende que Jesus, enquanto estava aqui na terra, Filipenses fala que ele abriu mão da sua glória. Ou seja, ele deixou abrir mão da sua glória. Um rei abria mão de sua glória quando ele tirava a sua roupa real. Então era assim que Davi, quando a Bíblia fala que Davi se despiu enquanto trazia a arca, não era que Davi veio nu, não. É que Davi, ele tirou o manto real. Então ele estava com uma roupa como qualquer um. Você olhava Davi e olhava um servo dele, quem é o rei?
Porque o que caracterizava o rei era um manto real, era a coroa, era o cetro, aquela coisa toda. Então, quando Davi ele se despiu, é porque ele falou, diante de Deus não tem rei, não tem servo, é todo mundo igual. Ele se despiu e foi. Quando a Bíblia diz que Jesus, ele se despiu da sua glória, é no sentido de que ele deixou os atributos divinos. Ele deixou, Jesus não era onisciente, não era onipresente, não era onipotente. Como é que ele não era onipotente, Douglas? Ele clamou para o vento, aquieta-te. Vamos ver daqui a pouquinho isso. Ele não era onipotente, ele fazia tudo mediante o Espírito Santo na vida dele. Porque se Jesus viesse como Deus, como é que ele me representaria? Eu mesmo diria, Senhor, é mole. Como Deus, eu venço tudo também. Agora, ele veio e venceu como homem. Hebreus fala que, como nós, ele foi tentado em tudo. A Bíblia, da mesma forma que um homem é tentado, da mesma forma que um homem tem desejos, tem fome, da mesma forma Jesus estava aqui. Então é fácil a gente perceber que quando Jesus entra naquele barco, ele estava como qualquer um de nós. As mesmas preocupações que os discípulos poderiam ter, os mesmos perigos, Jesus estava tendo. O problema é que a gente às vezes não entende algumas coisas. Por exemplo, não precisa abrir não, mas em 1 Coríntios 10, 13, está escrito assim, não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentado acima do que possais resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída para que possais suportar. Aqui a gente está achando que tudo o que acontece na nossa vida foi o diabo ou então foi Deus. A gente sempre fala assim. É importante saber que se vem de Deus, não é nunca para te derrubar, não é nunca para te matar. Porque a Bíblia diz que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, se alguma coisa na sua vida veio te roubar, veio te matar e veio te destruir, isso não pode vir de Deus. Nós vamos ver daqui a pouquinho o que Jesus faz quando aquela tempestade vem. O que ele faz? Ele repreende a tempestade. Aquela tempestade pode ter vindo de Deus? Pode ter sido algo de Deus? Deus que levou? Você entende que se Deus tivesse mandado a tempestade e Jesus tivesse repreendido a tempestade que Deus mandou, Jesus estava indo de encontro ao próprio Deus? Deus ia olhar, meu filho, eu mando a tempestade, tu repreende? Vamos alinhar as coisas aqui. Se eu mandei, tu deixa. Você percebe que Jesus, ele não ora. Que quando ele é acordado, de imediato ele olha para a tempestade e dá uma ordem. Você percebe que tem coisas na nossa vida que a gente tem que interpretar. Que aquela tempestade, ela veio com uma intenção de fazer com que o barco naufragasse. E que todos os presentes morressem. E que se queria matá-los, aquilo não podia vir de Deus, porque quando vem de Deus uma provação, o objetivo dela é nos promover. Isso é provação. Para isso que nós fazemos uma prova no final de um curso, para verificar se nós aprendemos e podermos passar para um outro nível. Isso é prova. Tentação não. Tentação é para que a gente tropece e caia. Então aquilo ali Jesus soube diferenciar. Mas a gente tem um ranço agarrado na gente. Umas ideias erradas, por exemplo. Tudo está na mão de Deus. Isso é uma ideia calvinista que a gente fica se agarrando. Douglas, mas tudo não está na mão de Deus? Ou, eu vou falar daqui a pouquinho, há males que vêm para bem. Ou então a gente fala, Deus escreve certo por linhas tortas. Como é que eu vou escrever certo por linha? Se a linha está torta, quando eu for escrever, ainda que certo, vai ficar torto. Eu nunca entendi esse ditado, e tem gente que acha que isso está na Bíblia. Deus dá frio conforme o cobertor. Isso é uma ideia de nos fazer conformar. Quando eu digo que tudo está nas mãos de Deus, quando a tempestade vem para me matar, quando a doença vem para me matar, quando a miséria está batendo na minha porta, eu fico sentado em casa, recebendo aquela doença, aquela miséria, aquela tempestade, dizendo, está na mão de Deus. Aí Deus fala, eu já passei para a tua mão, filhão, vai lá. Aí por causa dessas ideias, você sabe qual é a religião que fala que... A religião que fala que há males que vêm para bem,
Independente, não estou falando de religião não, mas a religião que prega que há males que vem para bem é o espiritismo e o hinduísmo. Quem já foi kardecista aí vai saber bem. Essas são as religiões que falam que há males que vêm para bem. Porque o cristianismo, os males vêm para quê? Para o mal mesmo. No cristianismo há males que vêm para mal. Então você não tem que abaixar a cabeça diante do mal. Jesus não abaixou a cabeça. Jesus ele não olhou aquela tempestade. Não, calma aí que está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Ou então não, há males que vêm para bem. Ou então não, Deus vai escrever certo. Está tudo torto aqui, mas ele vai escrever certo. Jesus não fez nada disso. A gente às vezes aceita um evangelho passivo, recebendo imposições do diabo por não entender que nós como cristãos temos que agir como Jesus agiu. Eu tenho que olhar para a tempestade e falar, isso não vem de Deus. Eu tenho que olhar para a enfermidade e falar, essa enfermidade não vem de Deus. Vou combater. Ainda que eu tenha que combater indo ao médico, tomando remédio, orando, mas eu vou combater, porque aquilo não é de Deus. Nós temos que ter essa convicção dentro de nós, dentro da gente. Amém? Nada de amales que vem para bem o quê? Olha o que Tiago 1,16 fala. Não vos enganeis. Eu gosto de Tiago porque Tiago é bem objetivo. Não se engane. Não fica se iludindo, não. Meus amados irmãos. Primeiro ele fala, não nos enganeis, que é uma palavra de repreensão. Ele morde e assopra. Depois, meus amados irmãos. Né? Não se engana, meu querido amigo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. É isso que ele está dizendo. Enquanto ele fala que o diabo veio matar, roubar e destruir, ele fala toda boa dádiva vem de Deus. Então como é que a gente olha uma coisa que quer matar, roubar e destruir e vai falar que aquilo veio de Deus? Não veio. Não veio. Ah, Douglas, você acabou de falar no início da pregação que Deus mandou uma tempestade para Jonas. Matou Jonas? Jonas sabia, o tempo inteiro. Quando interrogaram ele, apertaram ele, ele fala, eu sei essa tempestade. Eu estou em desobediência. Mas isso é outra pregação. Ele sabia, não foi uma coisa que vai matar todo mundo. Não matou ninguém. Jonas caiu na água, a tempestade parou na hora. A situação com Deus ali era com Jonas. Ele queria tratar de Jonas. Forçou ele um jejum de 3 dias, oração. Outra mensagem, né? Amém? Estão comigo aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Aí no versículo 24, Jesus orou? Será? Bota o 24 aí para mim. Vamos ler aqui o 24. Eu não anotei o 24 aqui não. Mole. Deixa eles botarem ali para mim. Lucas 8, 24. Fala assim, os discípulos foram acordá-lo, clamando. Foram acordá-los clamando. Clamar é gritar, né? Não foi, mestre. Não vou nem gritar aqui para não te assustar, mas foi assim que eles acordaram. Os discípulos foram acordar clamando. Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Observa que Jesus de imediato, ele repreendeu. Jesus ele não orou. Não que não seja importante orar, gente, longe de mim falar isso. Jesus vivia uma vida de oração. Antes de entrar no barco, ele estava no monte orando. Só que diante da dificuldade, diante da situação, diante daquilo, não era o momento de orar. Jesus sabia que agora a tempestade comendo, não vou ajoelhar. Eu já tenho uma vida de oração. Agora é na hora de eu me posicionar contra a tempestade. Jesus sabia. De imediato, ele não pensou 2 vezes. Ele foi acordado e repreendeu ali a tempestade, repreendeu tudo. Aí a gente fala. Falar com Deus do nosso problema, o crente está acostumado e é fácil. Nós costumamos ter fé na fé de Deus. Por exemplo, os discípulos estavam crendo em quê? Que Jesus podia fazer alguma coisa. Eles tinham fé na fé de Jesus. Era uma fé que estava se escorando. Jesus sabia que não ia ficar com eles por muito tempo. Que eles precisavam aprender.
Jesus, na verdade, o resumo da história toda é que Jesus queria que eles repreendessem o vento. Guardem essa palavra que eu vou falar no final. Jesus queria que eles fossem, que os discípulos repreendessem, não ele. Eu já vou voltar nessa parte, mas por enquanto, o que você tem que entender disso aqui que é importante? Nós temos que falar com o problema. Essa frase é boa, tem uma frase antiga aí nos carros aí que falava, não fala para Deus o tamanho do seu problema, fala para o seu problema o tamanho do seu Deus. Isso é bíblico, isso aí, o camarada que fez isso aí, fez da Bíblia. Porque o que nós temos que fazer não é falar para Deus, Deus, o problema está esse, se lamentando, Deus, Deus. A gente tem que falar para o problema. Problema, Jesus, falou com tempestade. Jesus não era o nosso modelo? Sim ou não? Jesus falou com uma febre. Lembra uma menina que estava com febre? Jesus chega com a menina e não fala com ela, Jesus fala com a febre. Sai. Jesus falou com uma figueira. Seca-te. Jesus ensinou para os discípulos assim, discípulos, falem com o monte. Que se vocês disserem para ele, então o negócio é meio louco. Jesus está dizendo, fale com o problema. Eu falei, vocês podem falar também, vocês devem falar também. Quando o problema vier, encarem o problema como representante de Cristo que você e eu somos. O problema veio, encara ele, fala para ele, enfermidade em nome de Jesus. A gente faz muito isso quando vai repreender alguém possesso. Aí a gente fala. Nessa parte a gente ganha uma coragem, né? Nessa hora a gente fala, a gente não ora. Quando está alguém possesso, a gente não ora, Senhor, por favor, e o diabo aqui, possesso aqui, Senhor, por favor, repreenda ele. Nessa hora a gente faz certo, a gente olha para quem está e dá uma ordem para o diabo. Em nome de Jesus eu te repreendo, saia. Só que a gente, quando é enfermidade, a gente não tem coragem de fazer isso, quando é tempestade a gente não fala, quando é figueira a gente não fala, mas o princípio é o mesmo. Você já tem que estar com uma vida de oração, para diante de alguém possesso, você só lá e dá uma ordem. O mesmo é feito em qualquer princípio. Para a miséria, para alguém que está te tormentando, a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Tem que ver o que está por trás. Jesus não estava contra os ventos. Jesus estava contra a intenção do diabo em mandar aquela tempestade. Era isso que Jesus estava olhando. Jesus não olhava aquela tempestade como simplesmente algo natural, algo vento. Ele estava olhando aquilo com uma intenção maligna de fazê-los afundar. Tem mais coisas que eu não vou falar nessa mensagem exatamente. Continuem lendo depois do capítulo 8 de Lucas, que vocês vão perceber o que Jesus tinha que fazer, qual era a missão de Jesus. Ele não simplesmente queria sair de um lugar e chegar ao outro. Ele tinha um objetivo do outro lado. Aí vocês vão perceber por que o diabo não queria que ele chegasse. Eu não vou falar não para você ler em casa. Falar com Deus é fácil, gente. Falar de Jesus é fácil. Sabe o que é difícil? É falar como Jesus. É falar da mesma maneira que ele falava. Falar, Jesus é bom, é legal, a gente acredita nisso. Agora, falar para a tempestade em nome desse Jesus que é bom, falar que acredita em Jesus, a gente fala, a gente acredita em Jesus. Agora, fazer o que ele mandou a gente fazer, qualquer um que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, se disser ao monte, a gente não fala com o monte, a gente não fala com o problema, a gente nessa hora a gente treme. Não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é isso que ele espera de mim e de você. Amém? Glória a Deus. A vontade de Deus, gente, é que a gente cresça mesmo. Deixa eu pular aqui, eu não vou conseguir falar tudo, deixa eu vir para os finalmente. Vamos vir para os finalmente, Lucas 8, 28. Mas eu vou tentar dar uma pincelada rápida naquilo tudo ali. A vontade de Deus é que a gente cresça. Você sabia que enquanto a gente ainda é novo, convertido, Deus, é pela misericórdia dele que está tratando a gente, é que ele pega a gente pelas mãos, é que a gente faz pirracinha e ele ouve. A gente fala, ora errado e mesmo assim ele atende. A gente ora, Senhor, tira a tempestade de mim. Deus fala, você está novo ainda não aprendeu, né? Tá bom, tempestade, acalma. Jesus fez isso. Quando os discípulos foram lá, Jesus foi lá e repreendeu a tempestade. Mas não era isso que Jesus queria. Eu vou provar daqui a pouco que não era isso que Jesus queria. Mas ele foi lá e repreendeu. Mas Deus não quer que a gente vive a vida inteira assim. Apóstolo Paulo falou certa vez assim para os coríntios, eu venho ter convosco de novo
falando dos rudimentos da fé. Vocês estão como criança, eu tenho que dar leite para vocês, só que pelo tempo de crente que vocês têm, já era para vocês estarem comendo comida sólida. De novo eu tenho que falar a mesma coisa. O apóstolo Paulo repreendeu os coríntios por causa disso. E com Deus não é diferente. É normal, gente, é sadio que eu entre com meu filho com 2 anos de idade no colo. Ele vai ver muita gente e ficar assustado. Até que ele não fica não, mas pego ele no colo, é normal, ninguém vai achar legal. Quando ele vai fazer cocô, ele tem uma cortina lá atrás da minha casa, que ele se esconde. Quando Davi sumiu, está atrás da cortina, já sabe, é o banheiro dele. Faz assim, já sabe. Olha para a cara dele, ele tenta fugir, tenta correr, que não quer, tu já sabe. Criança ainda, eu tolero isso. Agora, imagina daqui a 30 anos, eu venho com meu filhinho no colo. Aí vocês olham, Douglas teve outro filho, não, é Davi. Com 32 anos na cara, no colo. É normal isso? É demonstração de amor? Porque eu amo meu filho, por isso que eu estou com ele aqui no colo. Daqui a 30 eu vou estar com 60. Ele que tem que me pegar no colo. Você acha que isso é uma coisa sadia? A não ser que ele tivesse algum problema, fosse tetraplégico, por exemplo, não consegue andar. Aí sim, eu vou vir com ele no colo, sem problema nenhum. Mas se ele for uma criança sadia, você entende que o que eu espero dele é que ele venha andando? Se ele pedir colo, eu vou dar uns 3 colos na lata dele? Você entende isso? Você entende que quando Deus olha para a gente, chega um momento na nossa vida com Deus que Ele espera que a gente esteja maduro, que Ele fala, de novo eu vou ter que te pegar no colo? Quanto tempo eu vou ter que voltar aos rudimentos da fé? O tempo que você tem já era para você estar comendo coisa sólida, já era para estar falando com tempestade, com mangueira, com figueira, e ainda está aqui ainda, se lamentando por causa da tempestade. Então é isso que Ele espera uma postura nossa, Ele espera uma atitude. E quando Jesus repreende a tempestade, Ele repreende 100% como homem. Acabou o tempo. Mas vamos lá. Lucas 8, 28. Eu ia mostrar 3 textos a você. Eu vou mostrar um pelo menos. Só um. Que mostra que Jesus, durante o seu ministério, Ele estava na humanidade. Tem um texto de... Abre para mim aí, pessoal do Conectados. Conectados não, Conte-vi. Marcos 3, 7 a 10. Esse texto eu acho que ele é muito bom. Vale a pena a gente perder 2 minutos lendo. São 3 textos, mas eu só vou ler esse. Marcos 3, do 7 ao 10. Olha que coisa legal, que mostra que Jesus, durante o seu ministério, agia como um homem, como eu e você. Quando Ele repreende a tempestade, Ele está agindo como um homem, olha só. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar. E uma grande multidão vinha da Galileia e o seguia. Então ele saiu do mar. Aí quando ele olha, tem uma multidão. Multidão é muita gente seguindo Jesus. Olha o que ele faz. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, imagina um povo pobre, doente, que ouve que tem um cara que está curando todo mundo, multiplicando pão. O que tu vai fazer? Vou atrás desse cara. Foi o que a multidão fez. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. E aí, pouca gente? Continua. Por causa da multidão, agora olha Jesus, olha o camarada, é o cara mesmo, né? Por causa da multidão, quando Jesus olha aquela, caramba, muita gente, Ele disse aos seus discípulos, Ele chama os 12, preparem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, né? Prepara um barquinho para mim. Jesus está ali perto do mar, fala de si, deixa um barquinho separado, porque é muita gente. Esse pessoal vai querer, imagina uma multidão querendo te ver, te tocar, te pegar, me cura. Imagina. Calma, pessoal, para, não tinha segurança não, aquela coisa, não tinha não, igual o povo ia. Aí o que Jesus faz? Deixa um barquinho separado, caso eles queiram me comprimir, pois Ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Então as pessoas queriam tocar. Você entende que o que Jesus está fazendo é um plano de fuga? Tu percebe isso?
Tu percebe que se o Espírito Santo revelasse algo a ele, ele já sabia, mas se o Espírito Santo não revelasse, ele usava a sua inteligência. Ele fala, ó, é muita gente, deixa um barquinho aqui. Se esse povo começar a vir, avançar, a gente entra no barquinho e vai para o meio do mar. Tranquilo, deixa aí, é o plano B. Vou lá ensinar o povo. Aí começava a ensinar o povo. Se o povo viesse, estava ali. Então Jesus, ele agia, gente, dentro da sua humanidade. Você montar estratégias, isso não é errado. Você está olhando que a tempestade está vindo, eu não vou fazer essa viagem hoje, vou fazer amanhã. Estratégia, é isso aí. E a crise está chegando, eu vou guardar aí, meu salário esse mês, não vou gastar tudo não, vou guardar aí uns 40%, vai que o governo não paga aí mês que vem, ou atrase, eu vou ficar, está se reservando, está se resguardando, está se planejando, isso é bíblico, tem que fazer isso mesmo. Jesus fez, eu mostrei um texto para te mostrar que ele estava dentro da sua humanidade. Dentro da sua humanidade, quando ele vê a tempestade, o que ele faz? Repreende. Agora vem o pior de tudo, ou o melhor de tudo, para eu poder acabar a mensagem. Inclusive os músicos podem até subir aqui. Eu vou acabar 5 minutos antes por causa das fotos lá. Lucas 8, 28. Olha o que a Bíblia fala. Conseguem colocar para mim o 28? Eu queria ler com eles. É o 28, né? Ué, Lucas 8, 28? Acho que está errado. Não. Quando viu Jesus, gritou, prostou aos seus pés. Não é o 28 não, desculpa, falei errado. Deixa. Ué, qual é o texto então, se não é 28? É 25? É o 25. Volta aí para mim. Ah, esse aí mesmo, 25. Ah, então tá na visão. Jesus está dormindo. Agora, para finalizar, isso é o mais importante. De tudo que eu falei, você pode esquecer, mas o que eu vou falar agora, não esqueça. Jesus estava dormindo, ele tinha que atravessar de um lugar para o outro, aconteceu que veio uma tempestade, estavam prestes a morrer, os discípulos vão lá, acordam Jesus, igualzinho que a gente faz. Vem a tempestade, a gente, Senhor, 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 me socorre. Os discípulos fizeram isso. Foi lá, Jesus nos socorre. Jesus fez o quê? Socorreu. Deus nos socorre. Aí depois que Jesus socorreu, Jesus falou, isso aí, fizeram certinho, estão aprendendo. Legal. No meio do desespero, vocês recorreram à pessoa certa. Eu estou no barco e vou acudir vocês. Amém. Acabou o texto. Foi isso? Depois de Jesus resolver o problema, Jesus fala assim, ó, onde está a fé de vocês? Vocês entendem que aquilo é uma repreensão? Vocês entendem que Jesus não elogiou os discípulos depois de terem acordado ele para ele repreender o vento? Que Jesus repreende e diz, aonde está a fé de vocês? Esse mesmo texto aí lá em, não precisa abrir não, em Marcos 4, 4, fala a mesma história, diz, por que vocês são tímidos? Como é que está a fé de vocês? Por quê? Perguntou eles aos seus discípulos. Jesus dá uma repreensão. O que Jesus queria era que ele não fosse acordado. O que Jesus queria era que os discípulos falassem para aquele vento, vento e mar, aquieta-te. Era isso que Jesus queria. Jesus queria que eles tivessem a postura, que eles aprendessem. Tanto é que ele faz a mesma coisa lá na figueira. Ensina eles, fala, dê uma ordem. A vontade de Jesus é que nós assumamos a nossa posição de filhos de Deus, a nossa posição de embaixador de Cristo, é que a gente entenda que no nome dele nós temos autoridade. É isso que Jesus queria. Jesus queria que eles repreendessem, Jesus queria que eles fossem lá e combatessem, não chamasse ele. Porque senão Jesus elogiaria, Jesus diria para eles, ó, beleza, me chamaram. Jesus repreende, aonde que está a fé de vocês? Por que vocês não têm fé? Por que vocês agem desse jeito? Por que vocês estão agindo dessa forma? Por que vocês estão me chamando? Por que vocês não têm fé? A fé deles não era a fé de repreender o vento. A fé deles era em chamar Jesus apenas. Jesus espera algo mais. Ele esperava mais deles. A verdadeira fé
botei essa frase aqui para você guardar. A verdadeira fé e confiança em Deus é aquela que age à altura do que crê, que fala com o problema, que sabe quem é e o que pode fazer como representante de Jesus nessa terra. Vou repetir. A verdadeira fé e confiança em Deus, a verdadeira fé e confiança em Deus é aquela que age à altura do que crê, que fala com o problema, que sabe quem é e o que pode fazer como representante de Jesus aqui na terra. É isso que Deus espera. E a minha intenção é que você seja motivado dessa fé, é que essa fé borbulhe dentro de você, para que você não mais abaixe a cabeça diante das circunstâncias, mas que você haja como Jesus, que você entenda que é isso que Ele espera, que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente fale em nome dEle. Mar, em nome de Jesus, aquieta-te, é isso que Ele espera. Enfermidade, em nome de Jesus, saia. Satanás, em nome de Jesus, sai da vida dessa pessoa, se precisa repreender alguém em processo. Miséria que tem assolado o meu lar, em nome de Jesus, sai. Se mantenham firmes. Desfrutem do que Deus tem para vocês. Vamos ficar de pé? Acabou o tempo. Eu queria, antes de estar terminando aqui, estar fazendo uma oração com vocês. As tempestades vêm, as dificuldades vêm, vão vir sempre, gente, vão vir sempre. Agora, qual é a nossa postura quando ela vier? Qual é a nossa postura diante dela? É abaixar a cabeça? É tentar jogar o problema para Jesus, para Deus? É falar, Senhor, está contigo, ou é assumir e falar, Senhor, eu tenho fé em Ti, eu creio que o Senhor é comigo. Senhor, você já vive uma vida de oração, então o problema vem, você repreende o problema. A dificuldade vem, você repreende a dificuldade. Deus espera isso. No mesmo momento que Jesus falou, a tempestade acalmou. Imagina se fossem eles. Ia chegar do outro lado, mestre, veio uma tempestade, nós repreendemos. O Senhor nem viu, você estava dormindo. Jesus ia chegar do outro lado e falar, vocês aprenderam, que bom. O meu curso de 3 anos e meio valeu. Mas não, Jesus teve que repreendê-los. Que Ele não nos repreenda. Que Ele não fale, cadê a sua fé, Douglas? Quanto tempo? Está aí pregando. Sempre foi da igreja, desde pequenininho. Cadê sua fé? Aonde que está? Me balançando, me sacudindo. Que não seja necessário Ele fazer isso contigo. Apresente ao Senhor nessa hora a sua disposição para crescer nele. Senhor, começa a falar para Ele, Senhor, em nome de Jesus, que o meu irmão venha a aprender. Oh Jesus, que como o Senhor falou certa vez, tenham fé em Deus, do tipo de Deus, como Deus tem, uma fé que não abaixa a cabeça diante dos problemas, mas uma fé que ergue a cabeça sabendo que no Senhor podemos todas as coisas. Que o meu irmão venha entender que se ele estiver passando por uma tempestade, que se essa tempestade não provém por um erro dele, por um pecado que ele venha ter cometido e que ele precisa se arrepender, se não for por isso, mas se for uma tempestade maligna, Deus, como foi aquela, que ele venha se posicionar contra a tempestade, que ele venha ter uma postura e agir à altura daquilo que ele crê, repreendendo, Pai. Oh Deus, que o meu irmão venha ter esse esclarecimento no coração dele, de não abaixar a cabeça diante do diabo, que ele venha ter o entendimento de não se curvar diante dos problemas, que ele não venha se submeter a imposições do diabo, mas que ele venha erguer a sua cabeça sabendo que o Deus que ele serve, sabendo que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, sabendo que embora passamos por aflições, por tempestade, embora tenhamos que atravessar fogo e água, o Senhor está conosco.
saber que no final chegaremos, concluiremos a jornada. Senhor, que o meu irmão tenha isso claro na sua mente e coração. Eu queria saber se nessa noite tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus. Tem alguém que fala, ó, eu preciso desse Jesus. Eu preciso que Ele ande comigo, me ensine. Tenho muita coisa que aprender ainda. Chama Ele para entrar no seu barco. Essa é a frase clássica para esse texto, e é verdade. Convide Jesus a entrar na sua vida nessa noite. Chame Ele para entrar contigo, que Ele vai te ensinar. Te repreender quando tiver que repreender, puxar a sua orelha quando tiver que puxar. Mas quando você precisar também, Ele vai estar lá. É assim que faz. Ele é um mestre que faz primeiro, para que a gente possa ver e aprender com a prática, com o exemplo. Ele não manda fazer, vai e faz. Ele diz, é assim que se faz. Tem alguém que nessa noite quer entregar sua vida a Jesus? Levanta a mão assim para eu saber. Tem alguém que fala, ó, chegou meu dia. Não sei como é que vai ser daqui para frente, mas tem alguém que não é crente, quer experimentar esse amor, conhecer de mais perto esse Jesus? Levanta a mão assim para eu saber. Não tem ninguém? Então tá bom, se não tem, que Deus te abençoe. O Renan vai cantar, enquanto ele estiver cantando, você já pode estar indo embora, tá? Não precisa esperar ele terminar de cantar não, pode ir em paz.